Olá, coisa querida! Seguimos aqui com os direitos trabalhistas individuais, aqueles lá do artigo 7º da Constituição. E agora a gente vai falar daqueles direitos relacionados ao repouso, ao descanso do trabalhador. Eita, coisa boa! Tem direito de descansar? Tem que ter, né? Tem trabalho, tem um monte de direitos aqui, mas também tem o direito de descansar. Vamos ver quais a Constituição selecionou aqui. Primeiro, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, tem direito a um dia lá de repouso semanal por semana, então, né? Remunerado, ganhando por isso, e é preferencialmente aos domingos, na prova. Sempre aos domingos. Preferencialmente aos sábados ou domingos. Não, preferencialmente aos domingos. É isso que a Constituição escolheu. Gozo de férias anuais, esse também é querido, né? Remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, o cara vai ter direito aqui a tirar férias, e claro que ele vai receber por essas férias, por esses dias que ele está de férias. Porque se ele não recebe, você acha que alguém ia tirar férias, Teté? Com os boletos batendo na porta? Você acha? Ah, eu vou tirar férias, né? Que nem aquela pessoa rica, né? Pessoa rica faz um ano sabático, um ano que a pessoa não trabalha. Isso é coisa para rico, né? Não para nós aqui, realidade do mundo, né? Ah, eu vou ficar um ano sem trabalhar. Quem dera, né? O trabalhador brasileiro não tem esse luxo, não. Mas precisa descansar, senão surta, pira aí. Por isso que o pessoal fala assim, ó, tira férias, né? E você vai ser remunerado por isso, fica tranquilo, não precisa se desesperar. E aí você vai receber um agradinho, valorzinho extra aqui, que é esse 1/3 a mais, então, do que o valor do salário normal. Isso porque, né, a gente sabe que nas férias sempre tem aquele gastinho a mais, aquele negócio. Então, eu tenho direito a férias remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, que é o chamado terço de férias, tá? A aposentadoria, aqui não preciso nem explicar, né? Benefício, então, de natureza previdenciária, né, em determinadas situações, isso você aprofunda lá mesmo no direito previdenciário. Só lembrar, então, que a aposentadoria é um direito social aqui elencado na Constituição. Ainda, licença gestante, a licença maternidade e a licença paternidade. Aí aqui a gente tem alguns aprofundamentos. Vamos ver o que a Constituição diz. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Repete comigo, com duração de 120 dias. Na prova, a Constituição assegura licença gestante sem prejuízo do emprego e salário, com duração de 180 dias. Não é 180, é 120. Sempre penso assim, 180, sonho meu. Toda mãe queria aí 180 dias, mas não é. São 120 dias. Professora, você tá louca. Professora do céu, você tá louca, louca, louca. Porque eu vi lá a filha da prima da minha vizinha lá que ficou 180 dias de licença maternidade na empresa que ela trabalha e tal, tal, tal. Mudou isso aí, você tá desatualizada. Não mudou, Teteia. Continua sendo 120 dias. O que existe é um programa do governo federal que se chama Empresa Cidadã, que prevê a ampliação do prazo da licença maternidade de 120 para 180 dias para aquelas empresas que integram o programa e recebem incentivos, benefícios para poder fazer isso, né? Ninguém ampliar, Tetê, o prazo da licença maternidade só porque ama a trabalhadora e está muito feliz que está nascendo uma criancinha. Essa que é a dura realidade aqui, né? Então, o que acontece? O Estado cria programas para dizer assim, olha, eu vou te dar um incentivo aqui, ó, se você fizer isso, você vai ganhar tanto, um crédito, alguma coisa tributária, para que as empresas possam ingressar nesses programas e as trabalhadoras serem protegidas. Isso aqui é uma das formas de proteção do mercado de trabalho da mulher, que a gente viu que também é um direito social. Então, licença gestante é de quantos dias? 120 dias, tá? Os 4, não é por mês, é por dias. 120 dias. Mas existem esses programas, mas aí depende da adesão da empresa e tudo mais, aí já é outra história. Para nós, 120 dias. Jurisprudências importantíssimas sobre o tema. Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante.
O mesmo valendo para as respectivas prorrogações, porque você pode ter a prorrogação aí até os 180 dias. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Olha que interessante essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu, então, que a mãe que adota, ela tem direito à licença adotante. Então, a licença gestante, o prazo de 120 dias, também se aplica para aquela genitora que adota uma criança. E aqui não importa a idade do adotante. É adoção, ela vai precisar de um tempo, de um período para adaptação da criança. Aliás, é para isso que serve aqui a licença gestante. Todo o processo de adaptação da criança em casa, né? As noites iniciais mal dormidas, né? Mamãe que parece um pandinha, né? Aquele olho no fundo, assim, né? Então, toda essa fase de adaptação não tem condições da pessoa trabalhar mesmo, né? Ela precisa estar, de fato, afastada. Por isso, a licença adotante também é válida, à medida que também vai ter esse processo de adaptação, presença da mãe, né? Ali, durante esse momento de adaptação da criança que chega a essa nova família, tá? Ainda, essa decisão também querida. A proteção à maternidade e integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. Essa decisão do STF, então, ele manteve a sua jurisprudência que proíbe as gestantes de trabalhar em local insalubre, em atividade insalubre. Então, ele considerou como inconstitucional o trecho aqui da reforma trabalhista, que previa lá a necessidade de recomendação por meio de atestado médico e tal, para que a gestante pudesse ser afastada de atividade insalubre. Então, para a gestante ser afastada de uma atividade insalubre, ela tinha que ter um laudo médico para isso. Aí o STF entendeu que não. Então, se trabalha aqui, né, em local insalubre, ela deve ser afastada, e aqui com qualquer grau de insalubridade, mesmo que haja atestado médico, tá? Aqui é como se o STF estivesse dizendo assim, olha, eu tenho que proteger não só a maternidade, mas também a criança aqui de toda essa exposição, tá? Ok aqui? Beleza. Eu tenho também a licença paternidade. Só que olha como que diz a Constituição. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Veja que a Constituição fala assim, ó, o prazo da licença paternidade, quem vai definir isso é a lei. Só que essa lei não existe também, não tem uma lei falando sobre isso. E por isso o prazo que hoje é aplicado é um prazo previsto na DCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que define o prazo de 5 dias da licença paternidade. Então, conforme lá o artigo 10, parágrafo 1º, vou colocar aqui, parágrafo 1º do ADCT, o prazo da licença paternidade é de 5 dias. Tá? Absurdo, né? Absurdo. Imagine, 5 dias não dá nem para ver, né? Criança mal se abriu o olho, né? Mentira, as crianças já nascem assim diferente. Mas 5 dias é muito pouco, né? Para o pai poder acompanhar ali todo esse momento e que seria, inclusive, muito importante também para o apoio da mãe, que precisa estar ali próxima da criança e às vezes também precisa de alguns cuidados, né? E que entraria também a figura do pai. Mas, infelizmente, é esse prazo aqui também de 5 dias. Nesses programas também, como eu disse, da empresa cidadã, há também ampliação do prazo da licença paternidade. Mas para a nossa prova, lembra, licença maternidade, sim, 120 dias, e a licença paternidade não tem definição aqui na parte dispositiva, mas é de 5 dias conforme o ADCT, tá? É assim que você tem que levar para a prova, pelo menos no direito constitucional. Agora a gente tem uma decisão, mas olha, recentíssima, coisinha queridíssima, mas assim, ó, novidade mesmo no momento, que é a possibilidade de extensão do prazo da licença maternidade para aquele pai que é, aqui, formador de uma família monoparental, o pai solteiro. Né? O STF usou a expressão, por isso que eu vou colocar aqui pai solteiro, que a gente não gosta muito da expressão pai solteiro, mãe solteira, né? Porque pouco importa se é casado ou solteiro, não importa que é pai e que é mãe, essa que é a verdade. Mas aqui para você entender, aquele pai que não tem a mãe, né? Então aquela criança que não tem a mãe, ou seja, o pai é quem vai criar ali o filho. Nesse caso, então, entendeu o STF como constitucional
a extensão do prazo da licença maternidade aqui para o pai nessa condição. É uma decisão agora do mês de março de 2022. Vamos ver aqui o que diz aqui a decisão do Supremo. Então, recurso extraordinário, licença maternidade, extensão ao pai solteiro, no caso aqui, servidor público. Então, olha só que interessante, eu gosto de ler o texto da decisão, porque as bancas recortam exatamente, né? Revela especial importância na forma do artigo 102, a questão acerca da constitucionalidade da extensão da licença maternidade, prevista no NANA, e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112, porque ele é servidor público federal, aliás, nesse caso aqui, ele é médico perito do INSS, olha que interessante. Em face dos princípios da isonomia, da legalidade e da proteção integral da criança com absoluta prioridade. Bem como ante o artigo 195, que dispõe que nenhum benefício, o serviço poderá ser criado, majorado ou estendido sem correspondente fonte de custeio. A tese firmada, à luz do artigo 227 da Constituição, que fala da proteção da criança, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no artigo 7º da Constituição e regulamentada pelo artigo 207 da 8.112, estende-se ao pai genitor monoparental, ou seja, aquele pai que está ali com o seu filho e que não tem a mãe. Nesse caso aqui, especificamente, o pai, servidor público aqui do INSS, é médico do INSS, ele é pai de crianças gêmeas que foram geradas através de fertilização in vitro e barriga de aluguel. Então, inclusive, a genitora aqui, né, não vou chamar de mãe, porque não é a mãe, é só a genitora aqui, a barriga de aluguel, ela é dos Estados Unidos. E daí, as crianças nasceram, inclusive, lá, e foram registradas e estão no Brasil. E daí, o pai sozinho, tá? Precisa, então, dessa fase de adaptação das crianças, né? Inclusive, as crianças foram registradas só no nome dele, não aparece o nome da mãe, da barriga de aluguel, nem nada. Inclusive, está distante, né, em outro país, inclusive. E ele entrou, então, com o pedido para ter direito aqui a esse período da licença maternidade estendido a ele. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu e confirmou, então, a decisão. Então, é possível a extensão do prazo da licença maternidade para aquele pai genitor de família monoparental, que é aquela formada por um dos genitores e os seus descendentes, o pai, o filho, a mãe e o filho. Essa é uma família monoparental. Veja que essa decisão, ela foi reconhecida aqui para um servidor público. Entretanto, ela abre aqui um precedente para que em outras situações isso aqui também possa ser estendido, né? Então, mas a decisão se referir especificamente aqui a um servidor público, ok? Muito bem, importantíssima essa decisão. E acho, na minha opinião, mais do que justa, né? Porque a figura da mãe aqui, quem vai realizar vai ser o pai, e ele precisa de fato de toda essa adaptação. Aqui se equipararia, sei lá, até uma situação da adotante, né, e tudo mais, que não vai ter amamentação, mas tem toda uma fase de adaptação desse pai que é solteiro, né, que é sozinho. Regra de prescrição. Olha aqui que diz a Constituição. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Oi? Como é que eu não estou entendendo isso aqui, professora? Prescrição aí é 5 anos, mas até o limite de 2 anos. Como que funciona a contagem do prazo de prescrição para você entrar com uma ação trabalhista? Então vamos lá, funciona assim, ó. Imagine que você trabalha numa empresa há 10 anos. Vamos imaginar isso? Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Aí, um belo dia, você chega e fala assim, tô cansada dessa vida, não quero mais trabalhar na iniciativa privada, quero só concurso público, inclusive saiu o edital do concurso da minha vida, que eu estou estudando há anos, quero me dedicar só a isso, e você chega para o teu chefe e fala assim, olha, deu para mim, não quero mais, quero me dedicar só ao concurso. O senhor sabe aí, né? Chega aquele drama pro chefe, né? O senhor sabe aí que eu tô me dedicando aos estudos e tal, mas daí saiu o meu edital e eu tô muito focado nisso, muito focada nisso e eu vou ter que sair. Só que daí você chega pro seu chefe e fala assim, mas chefe, queria fazer um último pedido aqui pro senhor
Em relação aos anos que nós tivemos juntos aqui, tem como a gente fazer aquele acerto? Sabe aquele acerto? Faz de conta aí que tá me mandando embora e tal, até para eu poder levantar seguro-desemprego, receber aquela multinha, né? O FGTS, aquela história toda. Tem como a gente fazer esse bem bolado aí? Aí o chefe, claro, imagina, você trabalhou aqui anos para nossa empresa, pode contar comigo. Só a multa do FGTS você me devolve, né? Geralmente é assim, né? Só a multa que você me devolve, mas para você levantar esse seguro-desemprego e tal, FGTS, pô, fechado aqui, não tem problema não. Aí a pessoa sai do trabalho e fala assim, nossa, que chefe, que pessoa incrível, um pai para mim, pai, nossa, pessoa maravilhosa para mim. E sai muito feliz e contente. E tá ali estudando, né, concurso e tal, seguro-desemprego moendo, né? Vai gastando dinheirinho, né, que não estava recebendo, tá trabalhando, e tá ali e vai que vai. Só que uma hora esse dinheiro acaba. E daí a pessoa tá lá e saiu o concurso, não passou, né? Essas coisas às vezes acontecem e tal, não sei o quê. E a pessoa começa a falar assim, nossa, mas eu me lembro que eu fiz umas horas extras e ele não me pagou. Eu me lembro que eu não recebi, acho que um adicional noturno, assim, trabalhava à noite, papapá. E daí começa a lembrar, assim, né, as coisas aí do passado. E daí você fala assim, não, quero cobrar o que é meu de direito. Certinho, tem que cobrar mesmo, é teu direito, tem que fazer. E daí a pessoa vai entrar com uma ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista, para reclamar esses créditos que ela não recebeu durante o período do seu trabalho. O problema é que esses créditos prescrevem, ou seja, se você não fizer a ação em determinado prazo, você perde o direito de receber esses créditos. O prazo que você pode discutir de créditos é de 5 anos. Só que você tem até 2 anos contados da extinção do seu contrato de trabalho, ou seja, quando você deixou o seu emprego, para fazer a sua reclamatória trabalhista. E esse prazo é contado dia a dia. Então, vamos imaginar que você saiu lá do seu emprego e saiu, o cara falou que não ia fazer acerto, nem nada e tal, e daí você já saiu brabão lá e tal, e já fez a tua reclamatória trabalhista. Tá certo? Já entrou com ação trabalhista. Nesse caso, se você fizer, então, saiu do trabalho lá, aqui é a extinção, a data que você saiu, né? E você vai fazer a tua ação, você vai discutir do teu contrato 5 anos para trás. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Não ficou muito melhor, mas deu. Professora, mas eu trabalhei 10, né? Eu trabalhei 10. E o que ficou para trás? Prescreveu. Então, aqui já era. Tá. Aí, vamos imaginar que você não saiu e fez a ação de cara. Lembra? Você ficou lá estudando para concurso, aquela história, e não sei o quê, e amor, papapá. Um ano depois, você viu que não deu certo, acabou não passando e tal, e que lembrou dos créditos que você tinha para receber. Você pode entrar com a tua reclamatória trabalhista ainda? Pode. Você tem até 2 anos para fazer isso. Então, imagine, eu tenho 2 anos. 1 ano, 2 anos, certo? Vamos imaginar, então, que você faz aqui, ó, no primeiro ano. Veja que, nesse caso, você vai contar 5 anos retroativos, ou seja, a prescrição de 5 anos, da data que você entrar com a ação. Então, nesse caso, ó, retroativo daqui, você vai conseguir discutir do teu contrato mesmo só 4 anos. Mas veja que deu 5 anos, né? Da data que você faz a ação. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Mas do tempo que você trabalhou mesmo, dos créditos, você vai discutir 4. Você entendeu? Então, a prescrição é quinquenal, ou seja, são 5 anos, mas esses 5 anos são contados retroativos da data que você faz a atuação trabalhista. Então, se você esperar 1 ano para fazer, você não vai conseguir discutir 5 anos do teu contrato, você vai discutir só 4. Assim como se você esperar, sei lá, até o finalzinho lá, deixou para a última hora, brasileirinho, né? Eu vou fazer aqui no último ano, tá bom. Só que você vai discutir apenas aqui 3 anos do teu contrato de trabalho. Você tá entendendo? Mas se você contar da data que você fez a ação, são 5 anos retroativos. Professora, eu mosqueei.
daqui já no 3º ano, posso fazer minha ação trabalhista? Não pode, está prescrito. Você entendeu? Sabendo disso agora, vamos ler de novo o que diz a Constituição, que acho que agora fica mais claro. Então, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, aquilo que você deveria ter recebido e não recebeu, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, ele está dizendo, o prazo é de 5 anos, mas você tem até 2 anos para fazer essa ação após a extinção do contrato de trabalho. Você entendeu aqui? Beleza? É essa a regra de prescrição trabalhista. Seguindo, direito aqui à participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Veja aqui também lei ordinária, não é lei complementar. Aqui, o que você tem que lembrar? Que a participação nos lucros ou resultados, ela é desvinculada da remuneração. Na prova vem assim, ó, vinculada à remuneração. É como se eu dissesse assim, ó, uma coisa é a sua remuneração, outra coisa é o direito de participação nos lucros ou resultados. São coisas distintas, desvinculadas. E ainda eu tenho um outro direito, que é a participação na gestão da empresa, que essa se dá de forma excepcional. Então, eu tenho direito à participação nos lucros ou resultados da empresa, desvinculada da remuneração. Então, uma coisa é salário, outra coisa é participação nos lucros, ok? Separado aqui. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Professora, eu nunca recebi nada disso. Mas nem eu, quando eu trabalhei nas empresas aí, né? Carteira assinada lá, também nunca recebi. Por quê? Porque isso depende de lei. Então, é a lei que vai dizer quais empresas têm que pagar esse tipo de participação. Tanto que a Constituição já manda lá, né? E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, tá? Então, participação nos lucros ou resultados, que não tem nada a ver com a remuneração, não é salário, uma coisa é uma coisa, outra coisa, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Mais nada você precisa saber. Porque na prova é assim, ou vem vinculada à remuneração e vem e sempre participação na gestão da empresa. Errado, porque é algo excepcional. É só você lembrar, né? Participação na gestão da empresa. Ah, todo mundo tem participação na gestão da empresa? Não, é algo excepcional, tá? Assistência aos filhos. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, aqui vem na prova assim, ó, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 7 anos de idade. Até 10 anos de idade. Eu vi uma questão que falava até 21 anos de idade. Aí falava creches, pré-escolas, ensino fundamental, médio e superior. Pensei comigo, na Alemanha, de certo, né? Na Suíça, talvez. No Brasil, não. É creches e pré-escolas até quanto? Apenas até 5 anos de idade. Lembra da jurisprudência lá do mínimo existencial? É fundamentada aqui nessa ideia desse acesso até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Acordos coletivos, reconhecimento aqui das convenções e acordos coletivos de trabalho. Aqui é um negócio meio óbvio. Veja que vários direitos a gente viu que eles são negociáveis. Então, eu tenho lá como alterar minha jornada de trabalho através do quê? Acordo, convenção coletiva. É possível redução do salário através de acordo ou convenção coletiva. Então, eu tenho vários direitos que eu posso negociar. Negociar como? Através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Logo, a Constituição ela reconhece aqui a validade desses acordos. Ela fala, olha, isso é possível. Mesmo em se tratando de um direito fundamental, você pode negociar ele, desde que através desses acordos, dessas convenções coletivas. É claro que nem tudo é possível de negociação através de acordo ou convenção coletiva. Por exemplo, o trabalho noturno, ele deve ser superior ao trabalho diurno. Não pode uma convenção coletiva de trabalho, por exemplo, falar que o trabalho diurno vai ser superior ao noturno. Tem algumas coisas que não podem ser negociadas, mas outras podem. Então, por isso, a Constituição reconhece aqui a validade, né? A possibilidade jurídica, então, de negociação através dessas convenções. Ainda, parágrafo único, que vai falar a respeito dos direitos dos domésticos. Então, olha só.
Eu disse para você lá no início da nossa aula, quando eu falei sobre a titularidade dos direitos sociais trabalhistas, que eles se destinam para os trabalhadores urbanos, rurais, tudo que a gente falou. Vale para os dois e ainda de forma igual para o trabalhador avulso. E eu disse para você que parte desses direitos se destinam aos domésticos, ou seja, nem todos se destinam aos domésticos. Para nossa prova, você precisa saber aqueles que não se estendem aos domésticos. Isso porque a maioria se estende ao doméstico. E daí tem gente que gosta de sofrer. Vai lá e tenta decorar aqueles que se estendem aos domésticos. Até, não. Tem tanta coisa pra gente sofrer na vida, né, que não vai sofrer por causa disso aqui. A gente vai decorar, então, aqueles direitos que não se estendem aos domésticos. Mas primeiro, olha comigo aqui o que a Constituição fala. São assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos. Veja que esse parágrafo único, ele teve uma redação aqui dada pela emenda 72 de 2013, que ficou conhecida como PEC dos domésticos, para reconhecer direitos para esses trabalhadores que nem eram reconhecidos. Então, aí são assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos. E atendidas as condições estabelecidas em lei, observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos. Bem como sua integração à Previdência Social. Veja que eu tenho dois grupos de incisos aqui que se estendem. Um primeiro, que era de aplicação imediata, ou seja, entrou em vigor a emenda à Constituição, já tinha que assegurar esses direitos aos trabalhadores domésticos. Eu tinha uma segunda parte aqui, que falavam de outros direitos que dependiam de regulamentação. Tanto que ele fala, e atendidas as condições estabelecidas em lei, os direitos nos incisos, Essa lei, inclusive, já existe, já regulamentando isso aqui, ela foi publicada, inclusive, em 2015. Logo, todos esses direitos que a Constituição assegura aqui à categoria dos domésticos já possuem aplicabilidade e devem ser implementados, ok? Agora vamos lembrar, porque a gente não vai saber o né? A gente vai saber agora, então, quais direitos que não se estendem aos domésticos. E para isso, Teté, tem mnemônica da alegria, tem mnemônica que é o P6JAD. P6JAD são os direitos que não se estendem aos domésticos. Quando eu fiz essa mnemônica aqui, eu me lembrei da novela O Clone. Tava tentando achar uma mnemônica para facilitar aí a memorização e eu me lembrei do Jade, né? Vendo aqui na hora de fazer a mnemônica, eu lembrei da Jade, do Clone. Ixalá! Na época que o povo brasileiro assistia a novela, né? Já teve reprise, está rolando reprise, sei lá o quê. P6 Jade, a nossa mnemônica. Ela era Ixalá! Da Jade? Ô, louco, não assistiu? Não sabe o que a tia tá falando? Depois você joga aí na internet O Clone, a novela. Ixalá! É a Jade lá, Giovanna Antonelli, novinha ainda, Murilo Benício, gatinho ainda, coisinha querida, né? Já tá mais acabadinho, né? A idade chega para todo mundo. Mas lembra lá? P6 Jade é a nossa mnemônica para você gravar aqueles direitos que não se estendem aos domésticos. Mas não basta falar Ixalá, nós não vamos acertar a questão em prova. Tem que saber quais são esses direitos. Olha só. Então, P6, porque eu tenho 6 direitos que começam com P aqui. Então, eu tenho que não se estende ao doméstico, piso salarial, participação nos lucros ou resultados, lembra? Desvinculada da remuneração e excepcionalmente participação na gestão da empresa. Proteção do mercado de trabalho da mulher, esse aqui é figurinha carimbada de prova, hein? Isso porque, Teté, historicamente, o trabalho doméstico sempre foi mais associado a um trabalho feminino. Isso porque a maioria dos empregados domésticos são mulheres. E por isso, se você tivesse que chutar com o coração, vamos chutar com o coração, se esse direito se estende ao doméstico, certamente você ia chutar que sim. Eu ia chutar que sim. Eu não sei. Será que proteção do mercado de trabalho da mulher se estende ao doméstico? Você pensa, poxa, a maioria é mulher, deve se estender. Pois é, mas não se estende, entendeu? E a banca sabe que a gente às vezes faz esses raciocínios e aí que ela pega a gente. Então, proteção em face aqui do mercado de trabalho da mulher não se estendem aos domésticos. Prescrição dos créditos trabalhistas. Meu Deus do céu. Pois é.
Na prática, lá no direito do trabalho, quem estuda direito do trabalho, vai saber que na prática vale a regra de prescrição que a gente viu, quinquenal, os 2 anos e tal, para o trabalhador doméstico. Mas no texto da Constituição, você não vai encontrar o inciso que fala da prescrição estendendo aos domésticos. E na prova, gente, constitucional que vem aqui, a literalidade mesmo, não tem nem o que falar. Então lembra, prescrição aqui não se estende, tá? Proteção em face da automação na forma da lei, proibição de distinção em trabalho manual, técnico e intelectual, lembra lá da minha mãe, a jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento, que não é o caso aqui, o adicional, daí o JAD, né? O AD, de adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Aqui é meio complicado, né? Porque tem as casas, vamos falar, que é meio insalubre, né? Aí vai lá, às vezes, né? A gente chama de tata aqui no sul, né? A empregada doméstica vai lá, né, para trabalhar e tal. Aí aquela criança que é praticamente perigosa, né? Então, as crianças perigosas até ali, aquele ambiente meio insalubre, né? Mas não tem direito a esse adicional, tá? Então, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Lembra da tata lá, mas não tem. E a igualdade com o trabalhador avulso, justamente porque o trabalhador avulso tem todos os direitos, né? E a gente sabe que os domésticos aqui não têm todos esses direitos, tá? Então, PC e JAD, espero que te ajude aí você a memorizar. Infelizmente, as questões vêm assim, ó. O direito ao piso salarial se estende aos domésticos. Aí você tem que saber que não se estende, entendeu? Então, lembra lá? PC e JAD, 6 P's, J de adicional e o I com igualdade com o trabalhador avulso, tá? Eu disse para você também que alguns direitos se estendem, né, aos servidores públicos. É claro que toda a regulamentação também dos servidores públicos, você vai ter essa extensão aqui, como que isso vai ser executado, através da legislação infraconstitucional de cada ente federativo para os seus próprios servidores. Então, se tratando de servidores públicos federais, servidores públicos civis federais, a gente tem a Lei 8.112, que vai dar detalhes aqui a respeito desses direitos sociais trabalhistas. Geralmente, a gente analisa esses direitos, e eu volto a falar isso, no tópico da administração pública. Mas eu acho legal a gente já falar aqui também para você saber quais direitos aqui se estendem aos servidores no texto constitucional. Podem ter outros desses, mas como eu disse, previsto daí lá, legislação específica. Então, vê lá, artigo 39, parágrafo 3º, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso bli, 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 podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. E daí aqui também tem mnemônica, porque a gente tá aqui é para facilitar a vida, né? Eu já trago ela pronta, que ela é meio grandinha. Você vai gravar assim, ó, direito dos servidores. Mulher com 4 salários faz 2 lipro e redução. Haja repouso nas férias. Então, você pensa numa mulher servidora, porque eu estou falando de direitos dos servidores. E ela ganha bastante dinheiro. Ela ganha 4 salários, né? E ela resolveu fazer 2 lipro. Gente, é mnemônica para ajudar, mas você não vai esquecer. Eu sei que ela faz 2 lipro para dar uma ajeitada. Ela fez uma redução. Pode ser ela da mama, não sei. Ela fez uma redução. Aí, claro que ela vai ter que fazer o quê? Descansar. Haja repouso nas férias. Então, imagine você, garota, jovem, aí que está estudando para concurso público, e daí chega lá e está recebendo 4 salários e quer dar uma ajeitada na carcaça, né? Dar aquela alinhada ali, já manda 2 lipro, já faz uma reduçãozinha ali e tal. Aí faz isso quando? Ah, faz nas férias, né? Para poder descansar e poder se recuperar bem. Eu sei, Tete, eu sei, mas é uma forma de te ajudar a decorar. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Então, a mulher, ela tem 4 salários, né? Por quê? Porque eu tenho 4 situações que envolvem salário que se estende. O salário mínimo, a garantia do salário mínimo para aqueles que percebem remuneração variável, o 13º salário, o salário família. 2 né? 2 licenças. Então, tanto a licença maternidade quanto a licença paternidade. 2 PRO, então LIPRO, né? Que é a proteção do mercado de trabalho da mulher e a proibição de diferença de salário, aquela coisa que a gente viu lá.
E redução, lembra que ela reduziu os tchutchu aí, né, daquela diminuída. E redução aqui dos riscos inerentes, questão de higiene, segurança, lembra? Esse direito também. Haja repouso, então haja aqui o H de hora extra, o A de adicional noturno, o J da jornada de 8 horas, valendo todas as regras que a gente viu. E repouso, do repouso semanal remunerado, haja repouso quando? Nas férias. Então tem direito aqui às férias remuneradas, tá? Dá para decorar, né? Dá para decorar assim, tudo no braço, ou dá para tentar aqui contar a historinha e espero que te ajude, ok? Muito bem, é isso. Encerramos aqui os direitos sociais individuais. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.